Oi, eu sou o Felipe e em vídeos anteriores eu falei sobre a origem da bruxaria e a caça às bruxas. Ambos vão aparecer na telinha aqui do final. Da pré-história até movimentos mais modernos, só que paramos ali por volta de Eliphas Levi e Aleister Crowley. E não dá para falar de bruxaria, principalmente se estivermos falando de magia moderna, sem falar do movimento mais famoso de todos. O mês das bruxas está chegando ao seu fim e hoje nós vamos falar da versão moderna delas. Esse é um daqueles temas que um vídeo completo daria horas de conteúdo, então vamos falar só um pouquinho sobre a Wicca. E aí, apenas estética ou um movimento religioso real com práticas levadas a sério? É o que vamos tentar descobrir no vídeo de hoje. Vem comigo! Eu vou supor que você viu os outros dois vídeos, então vou começar depois que o caos da caça às bruxas chegar ao fim ali nos séculos 18 e 19. A visão dominante entre os intelectuais europeus nessa época era de que os julgamentos de bruxas não tinham base em culto real ou em práticas de magia satânica. Para eles, as pessoas perseguidas durante as caças às bruxas eram inocentes, vítimas de ignorância, paranoia e superstição. No entanto, nesse período, alguns estudiosos começaram a questionar ambas as interpretações, tanto de que bruxas existem, como a de que foi só um surto coletivo sem sentido, e levantaram a hipótese de que as crenças associadas à bruxaria podiam sim ter origens mais antigas, muito antes do cristianismo, conectadas a rituais pagãos que foram mal compreendidos e demonizados pelo cristianismo medieval. Em 1749, o abade italiano Girolamo Tartarotti, em sua obra Del Congresso Notturno della Lame, ou em tradução livre sobre o encontro noturno das bruxas, lançou essa ideia de que o estereótipo das bruxas na Europa moderna tinha origem em tradições folclóricas que precediam o cristianismo. Ele sugeriu que muitos dos elementos associados às bruxas, como o encontro noturno de mulheres em florestas, os rituais secretos e a conexão com animais, derivavam de práticas culturais pagãs que foram reinterpretadas pela igreja como heresia. Eram mulheres prestando seus cultos sem sequer fazer ideia do que era diabo ou Jesus. A partir desse ponto de vista, a figura da bruxa seria um amalgamado de antigas sacerdotisas e tradições populares, misturadas com as visões cristãs sobre o diabo e pecado. O alemão Jacob Grimm, sim, um dos irmãos Grimm, famoso por suas contribuições ao estudo do folclore e da mitologia, concordou um pouco com essas ideias em seu livro Mitologia Alemã, publicado em 1835. Mas é importante deixar claro que nem Tartarotti nem os Grimm afirmavam que as supostas bruxas que foram julgadas e executadas faziam parte desse possível culto pagão sobrevivente. A ideia é que o medo das bruxas era baseado nos boatos a respeito das praticantes desses cultos mal conhecidos. A ideia de que os julgamentos de bruxas poderiam ter sido uma tentativa de suprimir um culto anticristão foi desenvolvida de forma mais direta pelo professor alemão de direito penal Karl Ernst Jarck, em 1828. Ao editar os registros de um julgamento de bruxas no século XVII, Jarck sugeriu que a bruxaria não era apenas uma superstição ou um fenômeno social, mas sim uma religião pré-cristã que sobreviveu nas áreas rurais. Segundo Jarck, essa religião foi condenada pela igreja como satânica e os julgamentos de bruxas teriam sido uma resposta popular a esse culto, que com o tempo se distorceu e se tornou uma prática malévola de adoração ao diabo, mesmo quando as praticantes já tinham sido extintas. A ideia do professor era de que a iniciativa na perseguição das bruxas não vinha da igreja, sugerindo que os clérigos estavam apenas atendendo aos anseios da população, com medo das sacerdotisas misteriosas que encontravam. Pouco tempo depois, em 1839, o historiador alemão Franz Josef Mone expandiu as ideias de Jarck, embora com uma reviravolta interessante. Mone argumentou que a religião pré-cristã, que mais tarde teria se degenerado em bruxaria, não era de origem germânica como muitos pensavam, mas sim derivada de escravos que tiveram contato com os cultos gregos de Hécate e Dionísio, um casal de deuses sempre relacionados com magia, mistérios e o submundo, na costa norte do Mar Negro. Ele acreditava que esses escravos haviam fundido suas próprias crenças pagãs com os cultos
cultos gregos, criando uma religião que venerava um deus parecido com um bode, realizava orgias noturnas e praticava o malefício. Segundo Mone, essa religião teria perturbado tanto a população pagã livre quanto a cristã, o que teria resultado em toda essa perseguição. Embora Yark e Mone oferecessem teorias que tentavam explicar os julgamentos de bruxas com base em religiões pagãs sobreviventes, ambas as ideias são amplamente desacreditadas pelos estudiosos modernos. Como o historiador inglês Norman Cohn observou em 1975, nenhuma dessas teorias conseguiu fornecer evidências suficientes de adoração contínua de deuses pré-cristãos durante a época dos julgamentos de bruxas. É uma ideia interessante de se imaginar, mas sem nenhuma credibilidade historiográfica. Além disso, os relatos históricos não indicam a existência de um culto organizado de bruxas durante o período entre a cristianização da Europa e o início dos julgamentos. Resumindo, uma boa tese sem nada que pudesse apoiar. Por enquanto. Mas antes disso, você deve ter notado que aqui embaixo tem um botão para fazer parte do clube de membros do canal. E talvez esteja se perguntando, mas Felipe, e o Apoia-se? O Apoia-se foi criado em uma época em que esse canal era exclusivamente de creepypastas, e os benefícios eram esses, e seguem valendo se você ainda faz parte. Mas se você ainda tem interesse nesse conteúdo, confere o link aqui embaixo para o canal Fábrica de Pesadelos. Lá é só história de terror todo dia. Por aqui, seguimos com esses documentários malucos. Fazendo parte dos membros, além de ajudar a manter esse canal vivo e pagar um editor, o que garante que a frequência de vídeos continue, você vai ter acesso a um podcast recheado de informações bizarras que sai todo final de mês, além de alguns conteúdos exclusivos. Vira e mexe algum roteiro fica grande demais e, para não chatear o algoritmo, eu acabo excluindo partes legais ou transformando num segundo vídeo. Então, sempre que um texto ficar grande demais, ele vira parte 2 aqui para os membros. Confere lá, mas depois, porque, como eu estava dizendo, a interpretação dessas ideias no contexto político do início do século XIX é extremamente relevante. Tanto Yark quanto Mone eram conservadores, ou seja, eles rejeitavam o conceito de revolução, em uma época onde você encontrava um grupo revolucionário em cada esquina. Essas teorias sobre a ameaça real de um culto de bruxas espelhavam o medo generalizado entre os conservadores, de modo geral, de que sociedades secretas e grupos subversivos estavam promovendo revoluções e minando a religião cristã. Alguns historiadores enxergam isso como uma projeção que justificava a ação da igreja no passado, baseado no que eles acreditavam que estava acontecendo no seu tempo. As revoluções liberais tinham acabado de tomar a Europa no século XIX, a Primavera dos Povos em 1848 ainda era um evento quente, a maçonaria, assim como outras sociedades secretas, eram vistas com desconfiança, as ideias socialistas e comunistas começavam a ganhar força, especialmente através de Karl Marx e Friedrich Engels, a Revolução Industrial fez as cidades crescerem e a classe trabalhadora brigava o tempo todo por direitos sociais e trabalhistas, ou seja, uma época de bastante medo e desconfiança para alguém que prezava pela estabilidade que o Estado e a Igreja costumavam proporcionar. Mas aí o historiador francês Jules Michelet tirou essas teorias da mão dos conservadores e trouxe para um público mais amplo e com uma nova interpretação. Em 1862, ele publicou La Sorcière, ou A Feiticeira, onde adaptou a ideia de que as bruxas eram herdeiras de antigas tradições pagãs. Michelet, que desprezava tanto a Igreja Católica quanto as monarquias absolutistas, argumentou que as bruxas eram, na verdade, camponesas que resistiam à opressão do cristianismo e dos nobres. Ele acreditava que as bruxas eram mulheres admiradas por sua sabedoria e habilidade de cura e que haviam sido perseguidas por manterem práticas que ofereciam resistência à ordem estabelecida. Sim, influenciado por movimentos literários da sua época, Michelet romantizou a figura da bruxa como uma heroína popular que adorava o deus Pan, um antigo símbolo da natureza, e que havia sido mal compreendido e associado ao diabo pelos cristãos. E não demorou muito para essa ideia cair no gosto das feministas. No final do século XIX, a escritora e ativista americana Matilda Joslyn Gage retomou essas ideias em seu livro Mulher, Igreja e o Estado, escrito em 1893. Gage argumentou que a humanidade seria originalmente matriarcal
e que os homens interromperam a ordem natural através da religião e do Estado. Então a bruxaria seria nada mais do que uma continuação de um antigo culto à deusa original. Para ela, as bruxas perseguidas eram sacerdotisas dessa suposta religião que reverenciava o poder feminino, suprimido pelo patriarcado cristão. Essas ideias de uma sociedade matriarcal pré-cristã continuaram a ser exploradas especialmente por figuras como o folclorista americano Charles Leland, cujo livro Arádia, ou O Evangelho das Bruxas, de 1899, alegava ser o tal texto sagrado original das bruxas italianas. Charles Leland afirmava que as bruxas veneravam a deusa Diana e um deus masculino chamado Lúcifer, que prezaria o seu significado original, aquele que porta luz, o que mais tarde inspiraria parte do neopaganismo moderno. Essas teorias românticas e politicamente carregadas acabaram por inspirar muitos dos elementos do neopaganismo que reinterpretam as bruxas como guardiões de uma antiga sabedoria natural e espiritual, conectadas à terra e à magia, em contraste com o cristianismo institucionalizado e patriarcal. Mas a autenticidade do manuscrito foi questionada especialmente após a hipótese desenvolvida por Margaret Murray em 1921 e que seria provavelmente um dos marcos fundadores da Wicca como conhecemos. Margaret Murray trabalhou inicialmente como egiptóloga sob a tutela de Sir Flinders Petrie, na University College of London. Mas a Primeira Guerra Mundial mudou drasticamente a sua trajetória, com as escavações arqueológicas no Egito suspensas e muitos de seus colegas se alistando para o esforço de guerra. Murray ficou com tempo e liberdade para explorar outros interesses. Ela se voluntariou como enfermeira e, após ficar doente, passou um tempo em Glastonbury. Lá, se envolveu com o folclore sobre o rei Arthur e o Santo Graal. Esse período despertou seu interesse por temas mais esotéricos e foi o ponto de partida para o que viria a ser sua grande obra sobre a bruxaria. Voltando a Londres, Murray começou a estudar a história da bruxaria sob uma perspectiva que poucos ousavam considerar. Para ela, os julgamentos de bruxas não eram simplesmente o produto de paranoia coletiva ou uma caça a indivíduos inocentes. Havia algo mais profundo ali, uma herança escondida, um culto antigo que sobrevivia nas sombras. O seu primeiro artigo sobre o tema foi publicado na revista Folklore, em 1917. E já aqui, Murray plantava as sementes da sua teoria que sintetizava todas as ideias de que a bruxaria era, na verdade, uma religião pagã específica pré-cristã mal compreendida e demonizada pelo cristianismo. A sua tese se cristalizou na obra O Culto às Bruxas na Europa Ocidental, publicado em 1921. Para ela, os rituais de bruxaria eram, na verdade, um conjunto de práticas religiosas estruturadas em torno da adoração de uma deusa-mãe e de um deus com chifres, que mais tarde seria identificado como o diabo pelos tribunais cristãos. Como vimos, uma ideia não muito original, mas a Murray fazia uma distinção entre bruxaria operativa, que consistia em feitiços e encantamentos comuns, e a bruxaria ritual, que seria essa religião organizada. Fazendo um paralelo com o cristianismo, seria como se a Santa Ceia, o Pai Nosso e afins fosse a parte ritual, enquanto as orações e música gospel fosse a operativa. Ela descreveu os covens, palavra que deriva do ânglico escocês e significa aliança ou conspiração, administrado por um líder ritual do grupo, responsável por conduzir as cerimônias. Esses covens, segundo Murray, realizavam rituais que garantiam a fertilidade da terra e das pessoas. Os sabás, festivais sazonais que celebram ciclos da natureza, e os esbás, celebrações mensais em homenagem às fases da lua, celebrados em datas-chave como Beltane, em 1º de maio, e Samhain, 31 de outubro, que mais tarde inspiraria o Halloween, como no vídeo que você pode ver na telinha final desse aqui. Eram momentos centrais de adoração e renovação de votos com o deus cornífero. As reuniões noturnas descritas nos julgamentos eram, na visão de Murray, celebrações de uma religião alegre, voltada para a fertilidade e a prosperidade. Tá, mas como é que ela chegou nessa conclusão?
Murray se baseou em registros de julgamentos de bruxas, que muitas vezes incluíam descrições de rituais, sacrifícios e cerimônias. Para ela, os depoimentos das acusadas, ainda que obtidos sob tortura, refletiam resquícios dessa religião, não apenas devaneios de mentes aterrorizadas. E é aqui que já começa o problema. Ela tratava os relatos dos julgamentos de mulheres, e algumas vezes homens, claro, assustadas, trancadas, torturadas e até em estado de psicose como evidências factuais de uma religião secreta, e não como resultado de manipulação e coerção. As ideias de Murray, embora criticadas por muitos acadêmicos, eram o prato perfeito para um público sedento por mistério e magia nessa época. E a sua nomeação para escrever o verbete sobre bruxaria na Enciclopédia Britânica em 1929 consolidou a sua reputação como autoridade no assunto. E suas ideias se espalharam, influenciando desde historiadores até escritores de ficção. Então, parte desse impacto se deve ao momento cultural e social em que suas obras foram publicadas. Como eu disse lá no vídeo sobre o início da bruxaria, o século XX foi um período de imensa curiosidade pelo oculto, pelo esotérico e pelo folclore. A historiadora Joanne Pearson aponta que o movimento cultural do fin de siècle, o fim do século XIX, trouxe um fervor intenso por misticismo, espiritualismo e ocultismo. Fatores cruciais para a construção do que viria a ser, finalmente, a Wicca. Uns viam como degeneração dos valores mais importantes para uma sociedade, enquanto outros viam como uma esperança para algo novo. Esse período, marcado por essa busca de significados profundos além dos valores tradicionais, propiciou a base para uma tradição inventada, uma religião que Ronald Hutton, renomado historiador inglês, considera ser a única religião de formação completa que a Inglaterra ofereceu ao mundo. Então beleza, entendemos que a Wicca, enquanto tradição ancestral que sobreviveu ao tempo, é uma hipótese remota. Mas para entender a Wicca como tradição inventada, precisamos entender que ainda assim ela é uma tentativa de resgate puro de cultos pagãos antigos, um mosaico de práticas e crenças oriundas de várias tradições esotéricas ocidentais. Durante os anos 30 começam a surgir grupos na Inglaterra, ali em Norfolk, Cheshire e New Forest, inspirados pelas ideias de Margaret Murray. E é nesse contexto que surge Gerald Gardner, frequentemente referenciado como o pai da Wicca. Ex-servidor público e antropólogo amador, Gardner tinha um fascínio particular pelo paganismo. Em 1939, Gardner alegou ter sido iniciado em um coven real em New Forest. Essa suposta iniciação o inspirou a fundar mais tarde o Bricketwood Coven, onde ele e sua esposa Dana reuniam membros atraídos pela espiritualidade naturalista, muitos dos quais conheceu através do clube naturista Five Acres Country Club. Gardner então criou uma rede de seguidores dedicados que incluía figuras influentes como Doreen Valiente, Jack Bracelin e Daffo, que ajudariam a consolidar práticas que se tornariam os alicerces da Wicca moderna. Só que ainda tinha um empecilho estranho pelo caminho. A coisa da caça às bruxas saiu tanto de controle que em 1735 o parlamento da Grã-Bretanha passou uma lei que basicamente proibia afirmar que qualquer pessoa era bruxa, inclusive você mesmo. A lei serviu para encerrar as execuções e linchamentos públicos. O problema é que muito tempo depois o pessoal queria ser bruxo e bruxa, e ainda assim a lei não permitia. Pelo menos até Thomas Judson Brooks e outros praticantes de magia, claro, fazerem pressão para revogar a lei em 1951, abrindo um espaço para Gardner e outros se pronunciarem publicamente sobre a sua religião. Agora, com essa nova liberdade, Gardner começou a divulgar a sua versão do que chamava culto de bruxas ou a religião antiga. Embora ele não usasse inicialmente o termo Wicca para religião, ele se referia a seus seguidores como os Wicca, criando uma identificação que logo se tornaria a denominação oficial da religião. Mas foi durante os anos 60 que o termo Wicca finalmente se consolidou como o nome que identificaria a religião, demarcando a sua diferença com os outros movimentos neopagãos. Assim, o estilo de Gardner, agora conhecido como a Wicca Gardneriana ou o Gardnerianismo, se estabeleceu como a forma primária de Wicca na Inglaterra, se espalhando também para as outras partes das Ilhas Britânicas. Desde então, várias vertentes de neopaganismo têm se autodenominado bruxas ou Wiccans. E apesar de cada um ter as suas particularidades, existem algumas características em comum que servem para reconhecê-los.
Os wiccanos compartilham uma diversidade de crenças que varia desde o teísmo fervoroso, seja politeísta ou monoteísta, até o ateísmo e agnosticismo, com cada vertente interpretando as divindades da sua própria maneira. Enquanto uns enxergam deuses como seres literais e tangíveis, outros preferem vê-los como arquétipos junguianos, símbolos de forças internas ou da psique humana que personificam características fundamentais. E aí, dentro desse caldeirão de crenças, dois personagens centrais quase sempre se mantêm: o deus cornífero e a deusa mãe. O deus cornífero, geralmente associado à natureza, aos animais e à vida após a morte, representa uma espécie de arquétipo masculino que transita entre a vitalidade da vida selvagem e o mistério da morte. Ele é, para muitos, o modelo do masculino dentro da espiritualidade Wicca, o espírito indomado da floresta, o guardião das criaturas. Por outro lado, a deusa mãe encarna a fertilidade, a vida, a primavera. É uma figura maternal que evoca a abundância, o crescimento, a própria essência da criação. Em algumas vertentes, o deus cornífero ganhou novas faces, como o rei Carvalho e o rei Azevinho, representando a batalha cíclica entre o verão e o inverno, ambos disputando a mesma mulher, a deusa, que por sua vez frequentemente aparece na forma da deusa tríplice, a donzela, a mãe e a anciã, cada uma simbolizando uma face da vida: a juventude e a pureza, a maternidade e a fertilidade e a sabedoria da idade antes da morte. Um ciclo de nascimento, crescimento e morte que representa a totalidade da experiência humana. Mesmo com o duoteísmo, ou seja, a crença em dois deuses que agem em uníssono como estrutura central para muitos praticantes, foi o Gerald Gardner que propôs a ideia de uma deidade suprema, que estaria além do deus e da deusa. Esse conceito sugere uma força criadora distante, algo maior e intangível, mais abrangente, quase um princípio monoteísta, enquanto ainda mantinha espaço para a adoração ao deus e à deusa como forças principais. A visão de Gardner abriu as portas para interpretações diversas que veríamos nos anos subsequentes. Na década de 60, a Igreja e Escola de Wicca, a primeira organização oficialmente reconhecida nos Estados Unidos com o nome e fundada por Gavin e Yvonne Frost, popularizou uma versão monoteísta da prática, centrada numa deidade única e sem gênero definido. Já nos anos 70, o movimento do dianismo colocou a deusa como única divindade de volta e enfatizando uma espiritualidade feminina, o que gerou divisões e debates intensos na comunidade sobre a direção teológica que deveria ser seguida. O próprio dianismo se dividiu, uma versão mista, que aceita homens e mulheres, e uma versão feminista, influenciada pela húngara Zsuzsanna Budapest. E ainda assim você tem as tradições alexandrinas desenvolvidas por Alex e Maxine Sanders, a Wicca saxônica que foca no panteão anglo-saxão, a tradição coreliana que surgiu nos anos 80, onde Caroline Highcorrell focava mais em cura espiritual e desenvolvimento psíquico, e até a Wicca eclética, que é tipo uma bruxaria freestyle. Enfim, quando o assunto é ser bruxa, nisso a Wicca e o cristianismo estão bem próximos. Tem 1 milhão de jeitos diferentes de seguir a religião. E se não gostou, você pode até criar a sua. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui!